Nesse vídeo vamos resolver o seguinte desafio. ABCD é um quadrado, tá? A área do triângulo DEH é igual a 24. EFGH também é um quadrado. Sua área é igual a 100, esse quadrado amarelo central, tá? E ele pede que nós calculemos a área deste círculo que está inscrito, tá? A área deste círculo aqui que está inscrito no triângulo CGH, certo? Então, vamos lá, vamos resolver o nosso desafio. Bom, primeiramente, eu vou dar nomes a alguns segmentos. Eu vou chamar o segmento DH de A e vou chamar o segmento DE de B, certo? Como ele é um triângulo retângulo, fica fácil a gente calcular a área dele. A área dele vai ser base vezes altura dividido por 2, ou seja, vai ser A vezes B sobre 2. Como já sabemos que a área é 24, então isso é igual a 24. 24 está sobre 1, resolvemos a proporção. Rapidamente obtemos A vezes B igual a 2 vezes 24, que é 48. Vamos guardar esta informação aqui, certo? Bom, o que acontece? Vamos olhar os ângulos agora, tá certo? Vamos dar uma pequena olhada nos ângulos, tá? Desses triângulos aí. Então, observando o seguinte. Eu vou chamar o ângulo DHE, esse ângulo aqui, ó, do cantinho de alfa, certo? Eu vou chamar o ângulo DEH de beta, que vai ser beta. Como o quadrilátero EFGH também é um quadrado, o ângulo EHG mede 90 graus. Agora note o seguinte, voltando ao triângulo HDE. No triângulo HDE, o ângulo alfa e o ângulo beta são complementares, ou seja, alfa mais beta é igual a 90 graus. Porque nós já temos aqui no cantinho onde tem o vértice D um ângulo de 90 graus. Então, o que acontece? Nesse vértice H do quadrado EFGH, nós temos aqui, ó, um ângulo raso. O que é um ângulo raso? É um ângulo de 180 graus. Como esse ângulozinho aqui do meio já mede 90 graus, e esse cara aqui do lado é alfa, a conclusão que nós chegamos é que esse rapazinho que está faltando aqui, esse pedacinho que está faltando é o ângulo beta. Por quê? Exatamente porque alfa mais beta é igual a 90 graus. Então, se alfa mais beta é igual a 90 graus, mais esse ângulo aqui no centro, então 90 mais 90 completa os 180 graus do ângulo raso, certo? Agora, nós podemos concluir o seguinte, olhemos para a medida do ângulo HGC, bem aqui no cantinho, ó, HGC. Esse ângulo aqui só pode ser alfa. Por quê? Porque o GHC já é beta. E nós temos no vértice C aqui também um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, com isso, nós podemos concluir que o triângulo HED, tá? O triângulo HED é congruente, tá certo? É congruente ao triângulo, vamos lá, GHC. Qual é o caso de congruência? É o caso ALA, ângulo, lado, ângulo, tá certo? Esse é o caso de congruência. Ângulo, lado, ângulo. Ou seja, ângulo alfa, lado é HE, ângulo beta. No triângulo GHC, ângulo alfa, lado GH, ângulo beta, tá bom? Esses dois triângulos são congruentes. Se eles são congruentes, eles têm a mesma área, ou seja, a área do triângulo GHC também é 24, tá certo? Também é 24. Bom,
prossigamos com a resolução da questão, certo? O que vai acontecer? A área do triângulo GHC pode ser calculada de duas formas, certo? A área do triângulo GHC pode ser calculada de duas formas. Primeira, base vezes altura sobre 2, que no caso vai dar 24, certo? E a segunda, utilizando o seguinte fato: existe uma forma de calcular esta área utilizando o perímetro, na verdade o semiperímetro do triângulo, tá? E o raio do círculo inscrito, né? A fórmula é a seguinte: P vezes R, tá certo? Então P vezes R igual a 24. Onde esse P aí, tá certo? Onde esse P aí é o semiperímetro do triângulo, ou seja, ele é A mais B mais o terceiro lado dividido por 2. Não vou colocar o terceiro lado agora de propósito. Vamos voltar para a figura anterior. Então, qual é o terceiro lado? Note o seguinte: a área desse quadrado aqui central é 100. Então, o que isso quer dizer? Que cada lado dele mede 10, tá certo? 10, aqui mede 10. Logo, esse lado HG, tá, do triângulo também mede 10, que é o terceiro lado que a gente vai colocar lá no semiperímetro. Notemos o seguinte também: como os triângulos são congruentes, que nós concluímos anteriormente, aqui o alfa está oposto ao B, não é isso? Então, o alfa está oposto ao B, então o HC mede B, e o beta está oposto ao A, então o GC, ou CG, mede A. Então, quem é o perímetro? A mais B mais 10. Quem é o semiperímetro? A mais B mais 10, tudo sobre 2. Então, vamos lá. Então, aqui é 10. Então, ficamos com o seguinte: A mais B mais 10, tudo sobre 2, vezes o raio, é igual a 24 sobre 1. O que isso implica? Isso implica o seguinte, que A mais B mais 10 vezes R igual a 2 vezes 24, que é 48, tá? Vamos guardar esta informação aqui, certo? Ela vai nos ser útil mais na frente. Por enquanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos procurar achar o valor de A mais B, tá certo? Vamos tentar achar o valor de A mais B, tá? Voltemos novamente à figura anterior. Então, o A e o B são catetos, tá? De um triângulo retângulo, certo? São catetos de um triângulo retângulo. Então, nos triângulos retângulos vale o teorema de Pitágoras, ou seja, o A ao quadrado mais o B ao quadrado tem que ser igual a 10 ao quadrado. Então, vamos lá. Então, o A ao quadrado mais o B ao quadrado tem que ser igual a 10 ao quadrado. Então, guardemos também esta informação aqui, né? E relembrando, o A vezes B é igual a 48, né? Relembrando que nós temos isso aqui também. Vamos utilizar estas duas informações para encontrar o valor de A mais B. Vamos lá. Então, nós vamos tomar A mais B tudo ao quadrado, tá? Sabemos desenvolver isso aqui, um produto notável, quadrado da soma. Então, isso fica A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, que organizando fica igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB. Só que nós sabemos o seguinte: A ao quadrado mais B ao quadrado é 10 ao quadrado, que é 100. Duas vezes A vezes B, sabemos que dá igual a 48. Então, ficamos com 100 mais 96, que é igual a 196.
Acontece que o A mais B aqui está ao quadrado. Então, para descobrir o valor de A mais B, eu tenho que tirar a raiz quadrada, extrair a raiz quadrada. Então, portanto, A mais B é igual a raiz quadrada de 196. Então, A mais B é igual a 14, tá? Então, descobrimos o valor da A mais B. A partir desta informação aqui, nós vamos conseguir descobrir o valor do raio agora. Voltemos um pouco para relembrar. Então, observemos aqui esta equação. Nós tínhamos A mais B mais 10 vezes R igual a 48. E acabamos de descobrir que o A mais B vale 14. Então, vamos substituir. Vamos lá. A mais B mais 10, tudo vezes R, é igual a 48. Acontece que o A mais B é igual a 14. Então, 14 mais 10 vezes R é igual a 48. 24 vezes R é igual a 48. R é igual a 48 dividido por 24. Então, isso implica que o R é igual a 2. Tá? Então, se sabemos o raio, sabemos a área do círculo. A área do círculo vai ser igual a quê? Vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado, ou seja, π vezes 2 ao quadrado, que é igual a 4π, tá? Então, essa é a área do círculo e isso responde o nosso desafio.